Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, e vibrando amorosamente por nossa família, por nossa casa, por todos aqueles que sofrem, pelos que se encontram nos hospitais, nas ruas, por aqueles que se encontram em aflição, que Deus nosso Pai possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. O item 7, ele fala sobre utilidade providencial da fortuna. E ele nos diz: se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que possuem, como se poderia interferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito? Deus que a distribui teria posto na mão de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria. Em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas para tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não se possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que estabelecem a saúde, quando empregamos a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a este preço. Mas mostra que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julga-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos, e, no entanto, recusava a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo. Não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar pai e mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte incontestável
e como fonte de incontestáveis males terrenos. Isso seria também a condenação do trabalho, que a pode proporcionar, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso e que é uma lei de Deus. Se a riqueza é fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas o homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele se torna pernicioso. O que poderia ser-lhe mais útil? O que é uma consequência do estado de inferioridade no mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. E nós precisamos, né? Nós precisamos evoluir moralmente e intelectualmente. Então é o que ele nos diz, nós precisamos do emprego, da fortuna, né? Mas de uma forma correta, né? Então, não é a riqueza que causa as desigualdades, são os homens que a possuem que não sabem fazer bom uso e se deixam levar pelo sentimento do egoísmo e do orgulho, não é isso? O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce sem cessar. Deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, e para facilitá-las é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos. O homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida e seguramente, mas para fazê-lo necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação das suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução. Sem ela, não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, pois, é considerada elemento do progresso. Então, meus irmãos, tem um ditado que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Ou seja, Deus nos dá o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha. Somos livres para escolher o caminho que devemos seguir, que queremos seguir. E sobre as escolhas e dentro delas está a riqueza. Não somente a riqueza na concepção do dinheiro, mas a inteligência, a consciência do que é certo e do que é errado. E temos que ter em mente que todas as nossas escolhas terão consequências, boas ou más, a ação e a reação, né? Quando o Evangelho nos fala de servir a Deus e a Mamon, também podemos pensar nas questões transitórias, ou seja, sei que preciso evoluir, sou consciente do processo de reencarnação, porém me deixo levar pelas facilidades da vida. Escolho a porta larga e me deixo arrastar pelas paixões momentâneas.
né? Sabendo que aqui é uma passagem, que estamos aqui de passagem buscando esse processo de evolução e mesmo assim nos deixamos arrastar pelas paixões, né? Como nos narra o Evangelho, a riqueza propicia coisas importantes para a evolução do homem e do planeta, né? Que ele nos fala que a riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, e sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisa. Com razão, pois, é considerada o elemento do progresso. E agora, nessa questão que estamos vivendo do planeta, né? Tantos recursos têm sido direcionados para a ciência, né? Para descobrirem a vacina que vai controlar a pandemia. Está sendo usada para um fim benéfico, né? Para todo o planeta, para a população. Mas assim como ela financia coisas importantes para o bem de todos, ela também financia bombas, armas, guerras, entre outras coisas. Mas de quem é a responsabilidade? É da fortuna? Não, é do homem. É do homem que, preso às paixões e ao egoísmo, ele não conquistou ainda o discernimento que nos fala o Evangelho, né? O maior mandamento também que nos traz Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Porém, não nos cabe o julgamento, porque cada um prestará conta dos seus atos, né? Sempre se colocar no lugar do outro. E se eu estivesse nesta condição, será que também não cairia no erro, né? Então não nos cabe julgar. Então, meus amigos, vamos seguir, né? Servindo a Deus e aos seus propósitos. E se formos possuidor de riqueza, que saibamos usá-la, seguindo as diretrizes do Evangelho. E para complementar a nossa leitura, vamos ler um trecho do livro Jesus do Evangelho, psicografado por Divaldo, pelo Espírito de Joana, que fala sobre a propriedade, é o item 22. E do capítulo 16, item 7, ele faz a citação: não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, versículo 16, 13. E ele nos diz: o homem, na perspectiva da psicologia profunda, é um ser real, estruturalmente parafísico, revestido de corpo somático, que lhe permite o processo de construção de valores éticos e morais e aquisições espirituais que o tornam pleno. Quanto mais conquistas e ascende na escala evolutiva com o abandono das mazelas que lhes constituem embaraço ao progresso. Então, à medida que a gente evolui, cada vez mais a gente ascende nessa escala evolutiva, né, em direção ao Criador, a Deus, né? É isso que ele espera de nós, esse processo de evolução. Criação do psiquismo divino é germe de vida, fadado a desabrochar de 1000 potencialidades que lhe dormem na essência, que é a sua realidade. Cada etapa do desenvolvimento emocional e moral rompe-lhe um envoltório grosseiro que resguardam os tesouros luz que lhe cumpre desvelar, ou seja, é necessário que passamos por todas as etapas. A prova da pobreza, a prova da riqueza, tudo isso é importante para que a gente consiga romper esse evolutório que ele fala, né? Qual diamante valioso e desconhecido, oculto em grosseiro revestimento, a lapidação lhe favorece o surgimento da grandeza de que é revestido. A sua emancipação resulta do esforço que empreende para vencer os obstáculos que lhe dificultam o voo no rumo da plenitude que os aguarda, etapa a etapa, passo a passo. No entanto, adquire força que o propele a vencer os empecilhos e auto-encontrar-se ao longo da marcha ascensional. Eu tenho que me deparar com a prova, eu tenho que passar pela prova, porque senão qual vai ser o mérito?
Como eu sei se eu consegui conquistar essa virtude? Não é? Então eu vou precisar passar pela prova da riqueza, como ele nos diz aqui. Continuando, mergulhando no corpo e dele saindo sempre com as conquistas adquiridas que lhe servem de investimento para experiências mais audaciosas. O self se desnovela dos impositivos do ego até esplender em magnífico sol de autorrealização. É a expansão do ser, né? Depositário de incomparáveis títulos de enobrecimento, perder-se temporariamente no abismo do processo iluminativo, demorando-se por ignorância ou teimosia, na ilusão em que mergulha e que se deve libertar, não poucas vezes, a sacrifício e abnegação, com vistas aos resultados compensadores que lhe advêm, né? É o que falamos anteriormente, né? Ação e reação, a cada escolha, um fardo que temos que carregar, né? Mas a escolha vai sempre ser nossa. Por instinto de conservação da vida, apega-se aos recursos que lhe passam pelo caminho, afetivos, emocionais, materiais, e sem as reservas morais suficientes, submete-lhes, escravizando-se, para depois vencer as ingentes lutas, a situação calamitosa a que se atirou. As experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constituem-lhe a sombra, que se pode apresentar também, do nosso ponto de vista, como os insucessos, os abusos, os desgastes a que se entregou, fazendo-a densa, porque necessitada de diluir-se através de outras atitudes compatíveis com a conquista da inteligência e do sentimento. Não é à toa, né, que Deus coloca numa situação que a gente reencarna em situações de riqueza e de pobreza. É para desenvolver essa inteligência, né? Essas nossas conquistas da inteligência e o sentimento, a moral e o intelectual. A propriedade é conquistada socioeconômica que resulta de longas buscas no relacionamento humano, objetivando a harmonia e respeito pelos valores indispensáveis, as trocas que fomentam o comércio, que nobilitam a existência e que promovem o progresso. Em grande parte, é resultado da avareza, da ilicitude, da ambição desmedida, de atos ignóbeis, como heranças do primarismo, de que se ainda não se libertou imenso contingente de seres humanos. Normalmente, porém, é a aquisição digna de cada qual, que envida sacrifício, habilidade, conhecimento e labor, a fim de adquiri-la, pensando de forma previdente nos dias difíceis da velhice, da enfermidade e da morte. A sociedade, de alguma forma, estabelece os seus sistemas nos valores e posse dos grupos afins, das entidades congêneres, das nações e seus recursos, de modo a facilitar o intercâmbio, bem como a competitividade de produtos e bens de consumo entre pessoas e os povos da terra. Tem um fim providencial, que é desenvolver a indústria, a ciência, fomentar as artes, facilitar a comodidade e propiciar valores que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos humanos. Tem um porquê da riqueza. Entregar-se à conquista é dever de todo o indivíduo que pensa e constitui célula do organismo da sociedade. A família depende desses recursos com a própria criatura, trabalhando em favor da harmonia do grupamento no qual se encontra colocado. Constitui um laço que retém o indivíduo à vida física, estimulando-o ao crescimento intelectual e cultural,
para mais facilmente aumentar os haveres. O risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato em si mesmo de os conseguir, mas na maneira como isto se dá, além do que representa emocionalmente. Se há um meio de alcançar o equilíbrio e bem-estar, torna-se instrumento edificante. Todavia, se converte em único objetivo, né? O ter pelo ter, né? Eu quero ter sempre mais, né? Transforma-se em um gigante cruel da realidade do ser que lhe escraviza e atormenta as demais pessoas que lhe padecem a insegurança e a ambição. Há perigos na posse, que resultam no estágio espiritual daquele que armazena, deixando-se dominar pelos valores transitórios, que atribui duração permanente, escorregando na loucura do desregramento, que proporcionam ou das paixões de outra ordem que se entregam. A posse que leva a riqueza, a fortuna, também facilita os desmandos, o exacerba dos sentimentos vis como o orgulho, o egoísmo, a vaidade desmedida, a alucinação, em detrimento do enriquecimento inferior, que se consegue por meio da abnegação, da renúncia, do devotamento e, sobretudo, da seleção de valores entre aqueles que são eternos e efêmeros. O homem Jesus sabia e esclareceu com vigor que não se pode servir simultaneamente a dois senhores, com a mesma dedicação, que podem ser também interpretados como a realidade do si e o capricho do ego. O primeiro é permanente, o outro é transitório. Enquanto um necessita de previdência e equilíbrio para o engrandecimento e a conquista de altos patamares, o outro permanece mesquinho e diminuto, comprazendo-se do imediatismo, inseguro às necessidades que se renovam sem cessar. O ser humano tem o dever de selecionar os objetivos existenciais, colocando-os em ordem de acordo com a qualidade e o significado de todos aqueles, para empenhar-se em destacar aqueles que são primaciais, exigindo todo o empenho, e aqueles outros que são secundários, podendo ser conduzidos com naturalidade sem maior sofreguidão. Deus faculta a riqueza, proporcionando recurso ao ser humano para desenvolver a consciência e ampliar os sentimentos superiores. A aquisição de valores propicia o estímulo ao trabalho, motivando o homem à renovação de forças e empreendimentos e estimulando para a existência física em fator da identificação social no grupo em que se movimenta. Jesus compreendia a finalidade superior da propriedade, por isso valorizou quando conviveu com os homens de bem aqueles que possuíam recursos, estimulando-os, porém, a buscarem o reino dos céus, de que se haviam esquecidos, quando se reportou aos ricos, aparentemente apresentando palavras duras, não se deteve somente na referência aos detentores de coisas, moedas, minerais preciosos e propriedades escravos, mas também aos possuidores de exacerbado orgulho, de incomum dureza de sentimento, de rancor e ódio, que também são possuidores de preciosos bens, de que não se dispõe a libertar. Por outro lado, a inteligência, a saúde, a memória, as aptidões gerais constituem recursos valiosos que deve-se utilizar o espírito com sabedoria, a fim de dar conta mais tarde da aplicação que foi feita. Não são poucos aqueles que se empenham para conseguir a propriedade, que os tornam desditosos, incompletos, mais ambiciosos, enquanto deveriam reflexionar em torno da sua realidade psicológica, dos haveres morais, sentimentais, empenhando-se nas conquistas espirituais.
Os valores que jamais se perdem são as conquistas elegidas pela razão e pela emoção, que não se transferem de mãos, não perdem a atualidade, constituindo fonte incessante de enriquecimento anterior. Em um estudo profundo da consciência humana, na sua e em todas as épocas, o Mestre Jesus foi com clareza incomparável estabelecendo que não se pode servir a Deus e a Mumu simultaneamente. E para finalizarmos a leitura de hoje, trago um texto extraído do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Dinheiro e atitude. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem se escraviza. Deforma por isso mesmo os corações que o segregam, no vício, como se faz verdugo implacável, avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora, extorquindo as lágrimas de viúvas e órfãos. Vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. E por essa razão que se faz alegria no colher do leite a criança desamparada e no leito simples que agasalha o doente, sem teta, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão e louvor nos braços que o movimentam em conduzido aos círculos de aflição, e cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada de sofrimento. Não é moeda que envilece o homem em si, o homem que a envilece no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, a afeição do ar que respira sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberá que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. E assim finalizamos o nosso estudo de hoje. Fiquem com Deus. Boa noite, queridos amigos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do livro Diversidade dos Carismas, de autoria do Hermínio Miranda, que é a teoria e prática da mediunidade. Antes de iniciarmos a leitura do livro, eu gostaria de repartir com os irmãos e amigos uma mensagem do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tendo por autor Emmanuel. E o título desta mensagem é Desculpa Sempre, e baseia-se numa passagem de Mateus, do capítulo 6, versículo 14, onde se diz: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. São palavras de Jesus. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura, nas vítimas da maldade, algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos
da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Vamos então à leitura do nosso livro, o Diversidade dos Carismas. Lembrando que nós estávamos na última quarta-feira lendo o item 10 do capítulo 9, a psicometria, item 10 esse que tem por título Como se passam as coisas. Eu vou só ler um trechinho que já nós havíamos lido na semana passada para podermos nos situar então e dar sequência à nossa leitura. Certamente Bozano explora alternativas a essa hipótese, como a do eterno presente, mas não é nada do seu agrado esta. Aliás, ao justificar sua rejeição a essa tese, também não estou muito afinado com ele. Diz ele que esta confusão de tempo deve-se à causa menos transcendental e explica. Nos fenômenos de clarividência em geral, é sempre o eu integral, subconsciente ou espiritual que percebe e, nestas condições, não podendo ele transmitir ao eu consciente ou encarnado as suas percepções, porque elas são de natureza espiritual, recorre à forma sensorial das imagens pictográficas, que por sua natureza não podem sugerir aos sensitivos qualquer ideia de localização no tempo. Bem, é certo que a percepção vem do espírito e tem que ser traduzida para se tornar inteligível aos circunstantes e ao próprio sensitivo. Acho, porém, que elas já se apresentam ao que Bozano chama de eu integral subconsciente, sob forma de imagens. O que me parece é que, estando ali a ver objetivamente todo o episódio desenrolar-se ante a sua visão diencefálica, o sensitivo não cuida de saber se aquilo é presente, passado ou futuro. Ele está apenas descrevendo o que presencia, como se estivesse assistindo a um filme ou a uma cena de teatro. Ao mesmo tempo,
em que narra o que vê a um cego. O filme é um documento do passado quando foi produzido. Está sendo visto através da frincha do presente, mas, para aqueles que ainda não o viram, ele é futuro, ou seja, ainda será visto. De certa forma, portanto, o filme torna-se intemporal. Nas cenas presenciadas por Gissing, que viu os soldados de Aníbal sendo massacrados, o autor inglês estava lá, naquele passado que para ele era presente. Se os soldados mortos naquele trágico momento fossem dotados de alguma percepção, ainda desconhecida, poderiam estar vendo Gissing no futuro a assistir ao massacre. O que acontece aqui, a meu ver, é que, uma vez deslocado das rígidas cadeias que nos amarram ao corpo físico e ao ambiente tridimensional em que vivemos, também nos libertamos do contexto de tempo acoplado e esta realidade de encarnados. Os consistentes depoimentos dos espíritos nos indicam que, para eles, presente, passado e futuro são uma só realidade. Se isto se chama eterno presente ou não, acaba sendo irrelevante. O que importa é que estamos em face dessa realidade, por mais fantástica que pareça. Gissing, aliás, não foi o único a assistir às cenas do passado em determinados lugares. 2 meses depois da Batalha de Edge Hill, nas proximidades de Caton, nome difícil aqui, Northamptonshire, Inglaterra, ocorrida em 22 de outubro de 1624, houve algo parecido com um moderno replay de videotape no mesmo local. Pastores e gente da vila assistiram a todo o espetáculo que se projetava no ar, não apenas com as imagens, mas o estrondo das armas de fogo, o relinchar dos cavalos e os gemidos dos feridos. A visão durou horas e, como se repetiu durante vários dias subsequentes, foi assistida por muita gente, alguns com melhores qualificações como observadores. A notícia chegou ao conhecimento do rei Charles I, que designou prontamente uma comissão para investigar o acontecimento. A comissão foi e viu 2 vezes o fenômeno, e seus membros até reconheceram amigos entre os que se batiam, entre estes Sir Edmund Varney. O Dr. Nandor Fodor lembra que Pausanias também informa que, 4 séculos depois da Batalha de Maratona, ouviam-se com frequência o fragor do conflito, o relincho dos cavalos, os gritos dos vitoriosos e os lamentos dos derrotados. Patrick Walter é citado na biografia presbiteriana, publicada em Edimburgo em 1827, ao declarar que, em 1686, a cerca de 2 milhas abaixo de Lanark, muita gente se reuniu por várias tardes para assistir a confrontos bélicos ali ocorridos no passado. Segundo esse depoimento, 2/3 das pessoas viam e ouviam
esta batalha fantasmal, enquanto o restante nada percebia. O testemunho de Walker é atestado por Andrew Lang, que o classifica de triumphantly honest, e seu relato como a peça mais singular da psicologia jamais escrita. Bem sabemos que muitos espíritos permanecem presos ao local onde lhes terminou a vida física, mas seria inconcebível que ali ficasse todo o efetivo de 2 exércitos repetindo indefinidamente os mesmos gestos, ferindo e matando as mesmas pessoas e emitindo os mesmos gritos. Quando uma pessoa assiste ao fenômeno uma vez e sozinha, ainda se pode evocar a tese da alucinação, mas quando as cenas se repetem e são assistidas por pequenas multidões em diferentes oportunidades, não temos como escapar de admitir que elas estão gravadas no ambiente e que, de repente, sem sabermos como nem porquê, elas se reproduzem, como se funcionasse um dispositivo de videotape em replay. E aí no item 11, que fala sobre a memória de Deus, lemos o seguinte: é por isso que Bozano recorre à hipótese dos clichês astrais ou das impressões acásicas. E, se tais imagens estão gravadas em algum ponto do espaço e não apenas do tempo, somos levados a pensar um tanto sério na hipótese de que o tempo é também um lugar, como ficou dito no livro A Memória e o Tempo, um lugar ao qual pessoas devidamente dotadas podem ir e ver, tanto no passado como no futuro. Edgar Cayce, em transe, solicitado a produzir seus readings, ficava em silêncio por um momento e depois dizia uma frase padrão: Yes, we have it here. Ou seja, sim, aqui o temos. Dizia ele recorrer aos registros acásicos para conhecer, no remoto passado das pessoas que o consultavam, que implicações tinha esse passado nas dificuldades ou talentos do presente. Era como se, naquele momento de silêncio, estivesse a procurar numa fita o ponto certo em que estivessem gravados os episódios de interesse à sua análise. Era o mesmo que apanhar numa prateleira o cassete de uma remota gravação e repassá-la numa aparelhagem eletrônica de reprodução de imagem e som, escreve Bozano. Muito. Lembrando sempre, né, que quando foi escrito este livro, ainda não tínhamos o recurso que temos hoje das gravações eletrônicas, né, aí dos CDs, aí dos pequenos aparelhozinhos de memória aí, né, que a gente costuma gravar com maior facilidade. A grande novidade na época era o videotape. Mas continuando. Acolhendo a opinião de Gissing ao admitir que suas visões constituem, como tudo parece indicar, uma reprodução autenticamente psicométrica dos acontecimentos a que se reportam, não restaria então para explicar os fatos, senão recorrer a uma hipótese já precedentemente enunciada, ou seja, aquela pela qual supomos que os sistemas de vibrações correspondentes à atividade
dos seres vivos e da matéria inanimada são registrados em um meio etérico. Em apoio dessa observação, Bozano cita comunicação colhida no livro da senhora Elsa Bacher, onde lê-se o seguinte: o éter que domina esta quase ilha gloriosa tem nele gravados em séries ininterruptas os fatos do seu passado, audácias de pensamento e audácias de execução, e os feitos antigos são de tal arte radiantes que fulguram através da camada de impressões que se lhes sobrepuseram. E insiste ele, páginas adiante, estas percepções não poderiam explicar-se senão admitindo ou supondo que os sistemas de vibrações correspondentes à atividade dos seres vivos e à matéria inanimada fossem registrados e conservados por um meio etérico, o que se conjuga, como ele próprio admite com Osoviec, com a teoria da intercomunicação telepático-subconsciente de todos os seres vivos. Em A Memória e o Tempo, ficou igualmente sugerida a hipótese de tais eventos estarem gravados na memória de Deus. Observo com alegria que Bozano propõe algo parecido na sua ideia de éter, Deus, e escreve ele: de fato, se conferirmos ao éter do espaço, imanente e imaterial no universo, a função de registrar e conservar todas as vibrações constitutivas da atividade da criação, havemos de atribuir-lhe cumulativamente os atributos da onisciência, onipresença e onipotência, o que equivale, por dizer, à autoconsciência, de vez que aqueles atributos implicam necessariamente em uma inteligência infinita. Coisa parecida, aliás, é encontrada na obra de Staton Moses, ditada pelo espírito que se chamava Imperator, que um dia cedeu ao apelo de Moses e revelou uma das suas identidades anteriores como o profeta Malaquias. Todas as inspirações provêm diretamente daquele a quem chamais Deus, isto é, do éter infinito e imanente em vós como em tudo e por toda parte. Na verdade, nós, vivemos mergulhados num oceano espiritual imensurável, do qual se originam a ciência e a sabedoria possíveis ao espírito humano. Muito bem, até aqui então a nossa leitura de hoje. Nós vamos encerrar por hoje e deixar a continuação para as nossas próximas quarta-feiras, aguardando sempre que o bom Deus e a espiritualidade maior nos ajude na compreensão de todas essas colocações que aqui são feitas. Vamos ao término então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus.